Domingo de manhã eu acordei com uma notícia que vem muito da minha especialidade, da minha prática clínica, eu queria comentar um pouquinho com vocês. É a geração milênio, né, que são os nascidos entre 90 e 2019 mais ou menos, registra uma explosão de casos de câncer e ele fala para a gente entender os motivos, né? E ele afirma nessa reportagem que entre 1990 e 2019 houve um aumento aí de 80% de câncer na população jovem, abaixo dos 40 anos. Isso é uma coisa que eu venho vendo na minha prática diária, né? A minha especialidade, a radiologia intervencionista, ela pratica muito, junto com a oncologia, a gente faz desde as biópsias, implantes de catéter, uma série de tratamentos para cânceres benignos e malignos, como cateterismos, para poder entregar a quimioterapia ou até ablação, onde a gente pega uma pequena agulha e destrói esses tumores a partir do uso de métodos de imagem, né, com procedimentos minimamente invasivos. Então eu trabalho diretamente com câncer. E eu vejo que isso está acontecendo de fato. Cada vez mais eu faço biópsias, eu faço procedimentos em pacientes jovens com menos de 30 anos, extremamente triste, muitas vezes com cânceres avassaladores, com realmente metástase já disseminada por todo o corpo humano. E eu queria chamar um pouquinho a atenção justamente sobre essa notícia, algumas formas aí de como que a gente pode prevenir isso, né? Não existe nenhum fator isolado que explique esse boom de câncer que a gente tem nas faixas etárias mais jovens, tá? A gente, de todos os estudos, nada é capaz de explicar realmente esta epidemia de câncer que vem acontecendo no mundo. Não é exclusivamente do Brasil, não é exclusivamente do Ocidente, mas é maior no Ocidente do que no Oriente. E eu queria conversar um pouquinho, principalmente de fatores de risco e de causas que podem contribuir para este aumento de câncer, que não são muito comentados pela mídia geral e por outros médicos aí na internet, né? A gente sabe que sedentarismo ajuda, a gente sabe que obesidade ajuda, mas a gente não consegue explicar esse boom do aumento de cânceres só por obesidade e sedentarismo, né? Vamos lá, primeiro a gente precisa entender quais são os cânceres que têm aumentado mais, né? Para a gente partir daí numa premissa de como que a gente consegue reduzir essa explosão de casos, né? Cânceres principalmente do sistema digestivo, então desde esôfago, estômago, intestino, reto, pâncreas, todos esses cânceres têm aumentado aí conforme vem passado os anos. Ginecológicos, mama e endométrio, mas mama é muito associado a mulheres mais jovens hoje, né? Então hoje a gente já tem mulheres com 20 e poucos anos com câncer de mama, isso é razoavelmente comum, infelizmente. Urogenitais em próstata e cânceres de cabeça e pescoço e principalmente tireoide, que é muito comum, apesar de não ser um câncer que tem uma alta mortalidade, ou seja, as taxas de cura são muito boas quando é instituído o tratamento correto, o câncer de tireoide cada vez mais frequente na população geral. É claro que hoje a gente tem mais acesso à informação e hoje nós temos mais acesso à saúde, graças a Deus. Então a gente faz mais exames. Hoje é muito comum os pacientes fazerem exames de tireoide de rotina, endoscopia de rotina, colonoscopia de rotina. E naturalmente, quando a gente faz mais exame, a gente vai ter o surgimento de maior diagnósticos, né? E não necessariamente a gente teve um aumento de incidência, mas simplesmente agora a gente está procurando mais e nós estamos achando. Portanto, esta é uma das causas que a gente pode atribuir o aumento da incidência de câncer. Ainda assim, não explica sozinho essa explosão que nós temos visto recentemente. O primeiro fator que eu quero chamar a atenção é o consumo de alimentos embutidos, né? O que é isso? Aqueles alimentos que eles são aquelas carnes processadas, bacon, salsicha, presunto. Essas carnes têm um processo de defumação e eventualmente até adição de conservantes que podem ter compostos de nitritos e nitratos, né? Que quando entram em contato com o nosso intestino, com as nossas bactérias intestinais, podem fazer o surgimento de nitrosamidas, que é um composto, uma substância que está muito associado ao surgimento de cânceres do trato gastrointestinal. Agora, olha só, de uma forma interessante, esses compostos não estão associados apenas ao câncer gastrointestinal, mas também com outros tipos de tumores. Por exemplo, câncer de cólon, que é trato gastrointestinal, mas mama, pulmão, estômago, enfim, e até o pâncreas são uma série de tumores que são associados com o consumo de embutidos. Então,
o consumo de embutido e a relação com o câncer ela é diretamente relacionada com a frequência e a intensidade que a gente faz a ingestão desses alimentos. Quanto mais a gente comer esses alimentos, maior a chance da gente desenvolver um tumor. Então é muito importante a gente ter uma moderação. Eu nunca sou a favor da gente excluir 100% da nossa alimentação, mas tem que ser muito pontual, não pode ser todo dia, eventualmente nem toda semana. Mais pontual possível para que a gente não tenha os efeitos acumulados da nitrosamida no nosso corpo. O segundo fator que eu queria conversar é o uso de antibióticos, né? Ninguém está questionando o benefício que os antibióticos e a descoberta da penicilina trouxe para a medicina e para a saúde. Foi uma das grandes viradas que a gente teve na saúde. Foi a descoberta da penicilina, que foi um antibiótico onde a gente conseguiu acabar com muitas causas de morte naquela época, que eram as pneumonias, por exemplo, febre tifoide, uma série de doenças que antes matavam muito, hoje são simplesmente infecções que a gente trata muitas vezes até dentro de casa, sem necessário de uma internação na maioria dos pacientes, né? Mas o uso de antibióticos, principalmente em crianças, pode estar associado ao surgimento de cânceres. A gente tem alguns estudos populacionais que não necessariamente é o melhor estudo para a gente ver causa, mas provavelmente pode estar relacionado sim. Não é porque a gente tem qualquer infecção boba que a gente deveria estar utilizando antibióticos. Isso precisa ser muito discutido com o seu médico, que com certeza vai estar fazendo o melhor trabalho para te indicar um antibiótico correto e no momento correto, né? Mas a gente sabe que o uso de antibiótico, a gente tem uma destruição de bactérias do nosso intestino. E hoje está muito em voga o papel das bactérias do intestino na saúde geral, principalmente no sistema imune, e como que isso pode sim contribuir para o surgimento de câncer, porque o nosso sistema imune está frequentemente combatendo células cancerígenas que se formam no nosso corpo todos os dias. Então, um sistema imune saudável é extremamente eficiente contra vários tipos de câncer. E apenas quando a gente não tem esse sistema autoimune funcionando, é que eventualmente células que são cancerígenas podem se multiplicar, dando surgimento de tumores em todo o corpo. Então, por isso, a gente manter um sistema imune muito saudável é importante para que a gente diminua a incidência de câncer e, eventualmente, o uso de antibiótico pode ter uma destruição de bactérias boas no nosso intestino, causando o que a gente chama de disbiose, dando uma disfunção no nosso sistema imune e dando brechas aí para o surgimento de células tumorais. O terceiro fator muito importante que está associado também às práticas diárias é a incidência de sol, né? O câncer de pele, melanoma e não melanoma são os tumores que mais têm aumentado nos últimos anos. Muito pode ser associado com o aumento de raios ultravioletas do tipo A e do tipo B, que estão aumentados por conta do aquecimento global que a gente vem enfrentando no nosso planeta nos últimos anos, né? Então é extremamente importante que a gente tenha proteção física e de filtros solares para quando a gente vai fazer práticas ao ar livre, principalmente entre as 10 e as 16 horas, que é quando a gente tem a maior incidência de radiação pelo sol. Muito importante o uso de filtro solar. Ele é muito seguro e muito associado à proteção contra o câncer de pele e, portanto, deve ser utilizado. E sempre que possível, a gente associar com uma proteção física, sejam camisas de manga longa, proteção UV, uso de boné. E, por fim, a poluição, né? A poluição está cada vez mais associada ao aumento de câncer. Isso tem sido mostrado em vários tipos de tumores diferentes, tireoide, mama, pulmão, né? Hoje a gente tem um aumento da incidência de câncer de pulmão em pacientes não fumantes, né? A gente conseguiu uma redução com as campanhas de cessar o tabagismo que foram feitas muito nos anos 90, né? Mas hoje parece que a gente está tendo um aumento agora em pacientes que não fumam, nunca tiveram contato com tabaco e estão tendo surgimento. Não estou nem falando de vapor, não, que a gente ainda não teve tanto tempo assim para o surgimento de cânceres associado ao uso de vapor. Mas a exposição à poluição parece ser um dos principais fatores relacionados ao surgimento de vários tipos de câncer. Existem vários agentes particulados que podem contribuir para esse surgimento desses tumores, até metais pesados que podem estar no ar e contribuem para o surgimento desses tumores. Que os órgãos públicos consigam fazer, né, as aferições necessárias para que a gente tenha alertas, né, principalmente populações de risco, não estejam expostas quando a gente tiver níveis muito elevados em cidades grandes, como Rio, São Paulo, onde a gente tem poluição mais exacerbada, né? Ao mesmo tempo que a medicina vem aumentando a quantidade de tratamentos, tanto por via sistêmica, com o uso do próprio sistema imune para atacar tumores com procedimentos menos invasivos e também com efetividades extremamente altas, a gente vem encontrando esse aumento da incidência do câncer. Então é muito importante nós, como população geral, também fazermos a nossa parte para a prevenção e não precisar eventualmente fazer um tratamento lá na frente. É sempre melhor a gente evitar uma doença do que precisar fazer um tratamento para ela, tá bom?
Então é isso aí, pessoal. Esse canal tem o objetivo da gente propagar dicas de saúde para a população geral. Vou deixar aqui embaixo o link da descrição. O meu contato para consultas presenciais aqui em São Paulo ou eventualmente consultas online, para que eu possa aí ajudar quem precisar, mas a difusão do conhecimento para que a gente possa ter cada vez mais saúde no Brasil é o motivo desse canal e eu gostaria que vocês compartilhassem, se inscrevessem para que a gente possa levar esta e outras informações para mais pessoas no futuro. Vejo vocês no próximo vídeo.